Advogado de defesa Guilherme, interroga sua segunda testemunha. Continue suas histórias, por favor. Bom, sou médico há 3 anos e, para mim, hoje tudo é considerado errado. Para os meus princípios, para mim está chegando o fim dos tempos. Sim, o aborto é ilegal, concorda? Não, o aborto hoje é ilegal, não é? Isso. Ele traz muitas mortes devido a isso, não? Porque ele não tem uma orientação às vítimas. Não, para mim a morte é só quando o cérebro para de funcionar. A morte é quando ela para de funcionar, então quer dizer que o neném sem cérebro não é considerado uma vida, não é? Isso. O neném não sendo considerado uma vida, ele pode ser retirado, sim. Isso poderia ocasionar também pesquisas e uma evolução muito grande na tecnologia bioquímica, não? Sim. O aborto ilegal, como eu já disse, traz muitas mortes, não traz? Traz. Se ele fosse legalizado, essas mortes não tenderiam a diminuir ou até zerar? Zeraria, porque as pessoas se conscientizariam melhor e evitariam fazer ele, por ele ser legal. Isso. A opinião da pessoa, abortar ou não se limita ao fato do aborto ser legalizado ou não. Se ela quer abortar, não é esse fato que limita ela a querer. Ela vai querer abortar de qualquer jeito, mesmo o aborto sendo legal ou não. Você vai perder isso. Ordem. Promotor Maiara, interroga sua segunda testemunha de defesa. Bom, você como médico deve saber que em cada país o feto é considerado gente, depende da idade. Tem países que são 23 semanas, depende de cada país. E como você pode falar que um feto ele só pode ser considerado gente como tem cérebro se nenhuma pesquisa científica já comprovou isso? Protesto. Uma pesquisa já foi realizada e isso envolve uma questão de saúde pública, porque foi realizado por causa que muitas pessoas estavam abortando tomando a pílula do dia seguinte. E isso estava acarretando vários fatores que acabavam deteriorando o útero da pessoa, no caso a mulher. Com isso, o aborto, aqui no Brasil, para alguns médicos, há controvérsias, mas para a maioria dos médicos, o feto ele só pode ser considerado uma vida a partir de quando ele se desenvolve o sistema nervoso, que é quando ele começa a sentir as sensações que estão dentro dele e que passam pela mão. Então, como ela mesma disse, o advogado Guilherme, disse que se legalizar o aborto, vai zerar as mortes. Protesto, eu não disse que ia zerar, eu disse que poderia tender a diminuir até zerar. Protesto legado. Ah, mas o Miguel Eu tô falando com isso. Ah, o Miguel tá roubando. Eu protestei que eu disse que o aborto ia tender a Gente, meu tempo diminuir. vai acabar. Eu aceito se eu quiser ou não. Gente, Eu o não Miguel tá indo pra... Protesto, minha É sério, tem que falar. que vocês não vai deixar. Gente, eu não deveria ter trocado de chapéu com o Miguel. Protesto. Eu não concluí, gente. Eu ainda não concluí a minha pergunta. Gente, vai. Gente, silêncio no tribunal. O advogado Guilherme, ele disse que se você legalizar o aborto, vão diminuir as mortes por causa de aborto clandestino. A nossa advogada, ela acabou de falar que o uso da pílula do dia seguinte pode deteriorar os úteros de muitas pessoas. Como que vai, uma coisa que é legalizada, como que vai diminuir? Sendo que está aqui qualquer coisa. Protesto. Qual o argumento? O argumento é que assim, o aborto, se for legalizado, ele não será apenas apoiado em uma lei. Ele deve ser totalmente modificado e amparado por outras leis que assim o seguem. Porque não é só uma questão da saúde da mulher em ser quando ela aborta, mas sim uma questão que tem vários outros fatores, como a saúde da mulher, as doenças sexualmente transmissíveis, e cada organismo ela reage de uma forma. Tá? O que você me diz do psicológico da pessoa? O psicológico da pessoa é muito dela. Não vai abalar? Para mim não, para mim. Pra você ou pra pessoa? Para a pessoa também não, porque a pessoa não vai ter um filho mesmo. Só. Tá, mas não é isso que dizem as pesquisas. Tem que Eu encerrar. encerro. Se fudeu. Ele mesmo não respondeu nenhuma pergunta. Que vocês deviam deixar ele responder. Então não é importante. Que entra a segunda testemunha de acusação. Juliana. Rapidinho. Não, rapidinho.
promotor Ricardo, enterrar segunda testemunha. O que aconteceu? Qual é essa história? Pode falar? Eu tenho 16 anos, namoro faz 1 ano e meio, e o ano passado eu desconfiei que eu estava grávida porque minha menstruação atrasou 1 mês e meio. Então eu fui numa médica, eu pensei em abortar porque eu achava que eu não estava preparada para ser mãe e que eu não ia conseguir assumir aquilo para minha família, eu estava envergonhada e sabia que eu não ia conseguir. Então eu fui no médico e eu descobri que eu não estava grávida, mas eu tinha síndrome dos ovários micropolicísticos, que é uma síndrome que impede que a mulher ovule. Então, ou seja, eu fiquei com remorso pro resto da minha vida, porque eu pensei em abortar e a criança que eu não queria, agora eu não posso ter nunca mais, porque eu não posso ter filhos. Hoje, se você pudesse escolher entre uma gravidez de risco ou o aborto, qual seria a sua escolha? Eu tentaria ter o meu filho, porque o aborto, só de eu lembrar que eu pensei um dia em querer abortar, eu tenho remorso, me arrependo. Qual foi a maior dor? De saber que eu não posso mais ser mãe, nem que eu queira agora. Você recomenda o aborto? Não, pra ninguém. Perguntas encerradas. Advogada de defesa Hebe, interroga a segunda testemunha de acusação. Como você disse no seu depoimento, você um dia pensou em abortar. Porque o aborto, atualmente, ele não se afirma acima do que a pessoa acha, mas sim pela integridade moral da família. Porque sempre o pai fala, a minha filha, como ela vai ser mãe com uns 15, 16 anos? Aí a mãe fala, não, nunca que isso vai acontecer com a minha filha, sempre acontece na casa do vizinho. Você um dia pensou em abortar. Você pensando em abortar, você tudo bem, você não abortou, mas você teve o sentimento de você ter. Exatamente. Isso que eu me Seria hipocrisia você talvez falar que um dia você não abortaria, porque você pensou. Protesto do seu hipocrisia. Posso responder ou não? Deixa eu responder. Eles acham que seria eu defender o aborto, porque justamente porque eu pensei nessa ideia, que foi a pior coisa que eu fiz, e hoje eu me arrependo, porque eu acho que foi uma inconsequência minha, e se eu tive a capacidade de gerar esse filho, eu também teria que ter de assumir ele. Só que, atualmente, as pessoas são muito se. O se ficou lá atrás. Hoje, as pessoas têm que se concretizar no fato que está acontecendo. Se você tivesse dentro de você um sentimento de vergonha, de humilhação, que você soubesse que você não conseguiria levar aquilo pra frente, você levaria? Eu acho que sim. Colocando a sua vida em risco e a da uma outra experiência pessoa? que eu tive, eu levaria sim, porque se eu tive a capacidade, né, de gerar aquilo, sendo que tem tanta informação hoje em dia, né, e eu fiz o filho, então eu acho que eu tenho que criar ele, que assumir mesmo, e eu tenho certeza que minha família ia me apoiar, então eu acho que eu deveria sim criar meu filho. E na sua, não sei qual religião você prega, qual você crê, mas dentro da sua religião, o aborto significa o quê? Um crime. Por que é a parte pra você? Matar uma pessoa. Porque Somente isso? a partir do momento que você, eu acredito na minha religião, que o feto foi fecundado, ali já tem uma vida. Não a partir do momento que ele pensa, que ele tem sistema nervoso, ali já está uma vida. Então, só que vivemos num estado que é laico. O que é uma laicidade? É que, assim, as associações católicas ou qualquer religiosas, elas não podem influir nas decisões morais e políticas de um estado. Sem mais perguntas. Juliana, pode. Que entra a terceira testemunha de defesa, Taíne. Advogada de defesa qual é a sua terceira testemunha? Ok, conte sua história. Eu tenho 17 anos,